Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito que vou preparar um lugar para vós. E se eu for preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Sabeis o caminho aonde eu vou. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos aonde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se me conheceis, conhecereis também ao meu Pai. Desde agora o conheceis e o contemplais. Jesus, João capítulo 14, versículos de 1 a 7. Novo Testamento, tradução de Haroldo Dutra Dias. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa noite de abertura da 61ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com grande alegria em nossos corações que os recebemos para esta noite de paz e espiritualidade. Que Deus, na sua infinita misericórdia, se faça presente conosco. O tema da nossa noite de hoje: Jesus, guia e modelo da humanidade. Jorge Alberto Elarra Canto, engenheiro eletrônico, professor universitário pós-graduado em metodologia do ensino superior, com mestrado em administração, análise estatística de políticas públicas, secretário da Federação Espírita do Estado de Rondônia. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso querido irmão Jorge Elarra para a sua conferência Jesus, guia e modelo da humanidade. Excelentíssimo senhor Márcio Gino, representando neste ato o prefeito de Vitória da Conquista, em nome de quem saúdo os demais componentes da mesa, senhoras e senhores, a todos boa noite. É com muito prazer, com muita satisfação que retornamos à Vitória da Conquista, e é com imensa alegria que também temos a oportunidade de rever os amigos que aqui fizemos e que aqui vivem, principalmente quando temos a oportunidade de nos reunirmos para, em nome da doutrina espírita, relembrarmos que, segundo as tradições que vigem no mundo espiritual, há uma comunidade de entidades espirituais de alta envergadura espiritual, chamados de espíritos crísticos, almas consideradas puras, que regem o destino do sistema solar. Essas entidades reúnem-se quando da necessidade de decisões de alto teor de interesse do nosso sistema como um todo. E dizem as obras espíritas que esta comunidade, reunida a mais de 4 bilhões e 500 milhões
de anos atrás, apontava a necessidade do surgimento de um novo planeta. E nesse momento, o corpo de entidades espirituais crísticas reunidas identificavam a necessidade de que um dentre os membros daquela assembleia assumisse a responsabilidade de ser o tutor, ser aquele que iria designar os caminhos e o gerenciamento completo do orbe que iria nascer. Dessa forma, portanto, conforme alegam as obras, um dentre os membros desta comunidade foi designado àquela época para que assumisse a responsabilidade de guiar os destinos do planeta Terra que iria ser formado. Nesse período, nessa época, ainda o sistema solar estava em processo de composição e as partículas iam sendo aglutinadas sob a gestão e o acompanhamento de uma equipe espiritual capitaneada por essa entidade intitulada de governador planetário, para que então realizasse o trabalho de constituição da vida na Terra. Já naquela oportunidade, observa-se a grandiosidade de um espírito que há tantos anos, há tantos milênios, já tinha a envergadura moral e científica capaz de a ele ser oferecida a responsabilidade de dar destino àquilo que aconteceria em todo um planeta. É surpreendente esse fato porque, se essa entidade já tinha naquela época esse grau de evolução, que dirá hoje? Imaginemos que naquela oportunidade ele já tinha a evolução suficiente para ser considerado um governador de planeta. E isso nos remete a uma reflexão, porque às vezes, quando nós, nas nossas vidas, recebemos responsabilidades, algumas atribuições, nós às vezes não assumimos as responsabilidades para as quais já estamos prontos para elas, que já somos capazes de assumir, que somos capazes de realizar. Nós nos esquivamos dessas responsabilidades, nós fugimos desses testemunhos, por assim dizer, da necessidade de nós enfrentarmos os nossos desafios. Quantos de nós, diante da paternidade, diante do fenômeno de enfrentar um ambiente de trabalho difícil, uma família problemática, em que nós temos que recepcionar um desafio muito grande, nós procuramos nos esquivar dessa responsabilidade. Nesse momento, observa-se que o governador do planeta apresenta uma conduta diferente. Ele assume a responsabilidade de condução do orbe, mesmo considerando os desafios imensos que ele teria pela frente. Ele deixa, assim, um testemunho de responsabilidade que nós deveríamos nos espelhar, nos modelar, para que a partir dessa inspiração nós também apontássemos para nós próprios decisões que teríamos que tomar no que diz respeito às necessidades de transformação dos destinos das nossas vidas diante dos desafios que a vida nos apresenta. Ele, o governador da Terra, não sozinho, mas com um corpo de espíritos, que definido no capítulo 12 do livro Espírito de Verdade, por Espíritos Diversos, há uma mensagem chamada A Rigor. E nessa mensagem, a rigor, existe uma definição do seguinte tipo: legião de entidades angélicas que cooperam com o governador da Terra nos destinos do orbe. Ou seja, existe um corpo de espíritos que trabalham com o governador estabelecendo os destinos do planeta. Esse conjunto de espíritos, segundo a obra O Espírito de Verdade, tem o nome de Espírito Santo. Espírito Santo porque já seria o Espírito na condição santificada. Então,
O Espírito Santo seria a comunidade de entidades angélicas que colaboram com o governador na organização do orbe. E então o governador, apoiado por esse grupo de auxiliares, inicia o trabalho de construção da vida na Terra. A vida na Terra não foi um processo instantâneo e mágico. Os estudos feitos ao longo da história apontam que foi um processo muito lento, passo a passo. Alexander Ivanovich Oparin, em 1930, apresentava ao mundo a teoria heterotrófica da origem da vida, em que mostrava processos sucessivos nos quais a matéria inorgânica havia se formado como matéria orgânica. Embora ele não tenha dado como é que isso se procedia, apresentou teoricamente os passos que isso seria dado. Somente 24 anos mais tarde é que Stanley Miller e Sidney Fox fariam o experimento nos Estados Unidos, comprovando que a matéria inorgânica submetida a determinadas condições de eletricidade, de temperatura e de pressão, como a Terra experimentou nos primeiros anos de sua vida, poderia oportunizar a transformação da matéria inorgânica em matéria orgânica, surgindo assim de substâncias simples como metano, vapor de água, amônia, substâncias mais complexas como os aminoácidos. O tempo necessário para que o governador da Terra compusesse o planeta e transformasse da matéria inorgânica para o surgimento dos primeiros aminoácidos é o tempo de 1 bilhão de anos. A Terra levou 1 bilhão de anos para sair da condição da inorganicidade para as primeiras expressões de compostos orgânicos, sem que isso fosse ainda a vida em si. E levaria mais 2 bilhões e meio de anos para que surgisse na Terra a primeira célula. O governador despendeu 3 bilhões e meio de anos para que o planeta conseguisse apresentar a primeira célula na Terra, sem desistir do seu propósito. São 3 bilhões e meio de anos investindo apenas para que a vida surgisse. Que modelo de persistência, que modelo de perseverança, que exemplo. Quantos de nós desistimos das nossas missões pela metade? Que não suportamos 2 anos, 6 meses, 1 semana. Quantos de nós, na visita dos familiares, começamos a ficar indóceis quando chega ao final da primeira semana? Imagine se tivéssemos que ficar 3 bilhões e meio de anos convivendo com os parentes difíceis. Mas o governador da Terra investe 3 bilhões e meio de anos ainda para o surgimento das primeiras expressões de vida orgânica. Ele e sua equipe de construtores das formas físicas iriam atuar nas transformações sucessivas para que as espécies começassem a surgir no processo da chamada evolução das espécies. Dizem as obras doutrinárias que, ao contrário do que aquilo que a biologia do século XIX propõe, a evolução espiritual não se deu num contínuo. As espécies não se transformavam num contínuo como propunha Charles Darwin. A transformação das espécies, ela se dava no mundo físico e no mundo espiritual. Formas físicas viviam na vida física e eram aprimoradas do mundo espiritual por esses engenheiros genéticos e retornavam já significativamente modificadas para forçar o processo de transformação. Então, quem olhasse apenas o mundo físico iria ver as espécies num processo de saltos sucessivos para a construção das novas formas de expressão orgânica. E assim,
diferenciamos do modelo daquilo que Charles Darwin propunha, mas ficamos alinhados com os pensamentos mais modernos do mutacionismo, de Hugo de Vries, que propõe, como é o aceito hoje na chamada teoria sintética da evolução das espécies, em que a transformação sucessiva dos seres realmente não se dá num contínuo, ela se dá aos saltos através do processo de mutação. Darwin propunha um contínuo, Hugo de Vries propunha que ela era aos saltos. A doutrina espírita diz, sim, ela é aos saltos, quando olhamos só o mundo físico. Sim, ela é um contínuo, quando nós olhamos o mundo físico e o mundo espiritual. E nesse processo, os engenheiros do governador planetário vão atuar transformando sucessivamente formas primitivas durante aproximadamente 500 milhões de anos, para que nós saíssemos de uma célula e alcançássemos o primeiro ser vertebrado no planeta. Os primeiros peixes irão surgir na Terra há 500 milhões de anos. São mais investimentos que são feitos sem desistência do propósito. E o governador planetário, junto com sua equipe de alta envergadura, trabalhando o processo de construção das novas formas e da multiplicidade das condições de habitabilidade do planeta, até que, no progresso sucessivo que as espécies foram tomando, nós dos peixes evoluímos para a condição dos batráquios saímos para os répteis, e dos répteis saímos para as aves e para os mamíferos. E manipulando geneticamente essas entidades espirituais que encarnavam nesses seres primitivos, a genética foi sendo trabalhada a ponto de que entre o grupo dos mamíferos surgiram os primatas. Era a condição mínima necessária para que começasse a diferenciação e o surgimento da espécie humana. Nesse momento, o nosso governador planetário, observando as condições do planeta e o surgimento da vida e o processo de evolução e o alvorecer do período do homem na Terra, ou seja, do período do ser consciente, decide então fazer um trabalho diferenciado nessa etapa da nossa evolução. Decide o governador buscar apoio, buscar auxílio em outros planetas do universo, aonde ele pudesse encontrar colaboradores para acelerar o processo de transformação da Terra. Ele então identifica um planeta localizado distante da Terra, na região, numa constelação chamada Cocheiro. E nessa constelação do Cocheiro há uma estrela tripla que tem em torno dela vários planetas. Um dos planetas que ali está, conforme dizem as obras doutrinárias, estaria numa condição semelhante, naquela época do surgimento da vida inteligente na Terra, ou seja, do surgimento do homem, estava numa condição semelhante àquela que nós estamos hoje. Ar-condicionado, carro, Facebook, WhatsApp e outros confortos da vida moderna. Pranchinha, escova progressiva. Então, alguns dos nossos progressos de hoje nós já tínhamos assemelhados nesse outro orbe. Mas o processo de evolução do planeta que estamos comentando estava exigindo que algumas entidades se decidissem se elas iriam realmente mudar ou não, porque a não mudança delas determinaria que elas iriam perder a concessão de continuar encarnando naquele planeta, porque ele estava avançando e as experiências lá já não eram mais consentâneas com as necessidades dessas entidades espirituais. De maneira mais resumida, eles estavam sendo reprovados no planeta onde eles estavam. O planeta iria avançar e eles não tinham grandeza espiritual para acompanhar. O que fez então o nosso governador? Entrando em contato com essas entidades e com o governador de lá,
acertaram o seguinte: eu quero o conjunto daqueles que vão ser reprovados. Eles lá estão atrapalhando, eles são a retaguarda do seu planeta, mas eu posso me valer muito deles, porque no meu planeta eles serão a vanguarda, porque lá não tem nada ainda. Nós vamos começar o processo de construção da espécie humana e eles vão nos ajudar. Então, o governador reuniu-se com essas entidades e propôs a eles: vocês estão num local viciado, num local em que já erraram demais. Eu proponho a vocês um lugar novo, aonde vocês ainda não pisaram, com uma história por fazer, aonde poderão reconstruir as suas vidas e encontrar o caminho que leva a que vocês resolvam-se intimamente e garantam a condição de continuar no seu planeta, retornando ao planeta de origem. E eles então disseram: mas Senhor, o que nos falta não é conhecimento intelectual, o que nos falta é conhecimento moral. É isso que nos atrapalha. Se nós formos sair daqui para irmos a uma sociedade construída por nós temos receio de não conseguirmos construir uma sociedade com valores éticos. Nós temos dificuldade. Nós temos dificuldade para conseguir equilibrar os nossos sentimentos. Nós precisamos de apoio. Sair de próximo dos nossos vai nos atrapalhar profundamente. Então o governador da terra disse: eu faço uma proposta a vocês. Vou trazê-los para a terra e vocês encarnarão em diversas culturas, em diversas civilizações. Mas eu afianço a vocês que em cada lugar aonde vocês renascerem, eu farei renascer um dos meus missionários, para que ali eles possam atuar e construir uma civilização baseada nos princípios do bem, que ajude a todos a encontrarem a chave para retornar aos seus planetas de origem. Eles então disseram: mas isso é pouco. E se nós nos perdermos mesmo assim? E se eles não forem tão leais na mensagem que vão mandar? E se eles não conseguirem passar com nitidez a necessidade do bem e nós nos perdermos? Como que ficamos? É muito temerário para nós. E então o governador disse: está bem, então afianço a vocês que num tempo que for o correto, eu mesmo irei levar a mensagem, porque se algum dos meus missionários não levar a mensagem de maneira nítida, eu particularmente levarei a mensagem em meu próprio nome. Que exemplo extraordinário o nosso governador apresenta nesse momento. Vejam a capacidade que ele tem de repente aproveitar e apostar na criatura humana. Quantos estavam observando aqueles espíritos rebeldes, retrógrados, difíceis do planeta distante, como sendo almas complicadas, mas ele enxerga naquelas almas difíceis elementos importantíssimos na construção do planeta Terra. É um exemplo de capacidade de apostar no espírito humano, a capacidade de investir naqueles que, em princípio, não dariam nada. Um exemplo para nós, que às vezes desistimos das pessoas por dizermos que elas não têm mais conserto. Quantos de nós dizemos para os nossos familiares que eles não têm mais conserto, que eles não servem mais para nada? Os 4 pilares do conhecimento grego: ciência, filosofia, religião e arte. E no contraponto, ainda deixariam um contributo físico, que seria o embelezamento da espécie humana com o processo de mutação que eles exerceriam sobre os corpos nos quais eles iriam habitar. Assim, portanto, esses espíritos, nascidos de maneira natural no ventre de mulheres primitivas, traziam em si um germe de mutação
que ampliava a caixa craniana, que melhorava o sistema nervoso, que ampliava as condições de manifestação do conhecimento, fazendo com que eles desenvolvessem uma série de informações que nós não tínhamos: a agricultura, o domínio do fogo, capacidade de nos organizarmos como Estado, a estruturação dos povos como nação. E assim, em várias partes do globo, essas entidades se manifestavam. É por isso que muitas vezes é tão sublime nós observarmos o conhecimento que os antigos tinham. Como que os egípcios conseguiram construir aquelas pirâmides? Como que os gregos naquela época conseguiam discutir coisas tão profundas que até hoje formam a base do pensamento filosófico do Ocidente? Como que os romanos tinham tanta nitidez da informação sobre o direito, de tal maneira que até hoje os conceitos jurídicos se apoiam no direito do romano clássico? Como que os chineses dominavam tão bem os conhecimentos de astronomia e de matemática? Como que os gregos tinham matemáticos tão extraordinários? Como que os gregos esculpiam com tanta perfeição, de tal sorte que hoje nós ainda nos admiramos com as técnicas de Fídias e de outros elementos da escultura clássica do mundo greco-romano? Como nos encantamos com os versos de Homero e de Virgílio? Como que existia tanto conhecimento naquela época? Como que aqueles homens sabiam tantas coisas? Como que os sumérios tinham tanto conhecimento numa época tão distante da nossa? Como que os hebreus sabiam da existência de um Deus único? Como que eles conseguiam construir com bastante nitidez a ideia da imaterialidade de um Criador? Questões como essas ficariam com respostas bastante difíceis de serem oferecidas se nós não imaginássemos que naqueles corpos daqueles homens que vieram lapidando a parte orgânica e a parte da estrutura da civilização estivessem elementos que vinham de lugares distantes, com conhecimento acumulado e que relembravam certos conceitos e produziam as suas ideias na terra. Por exemplo, Leucipo e Demócrito acreditavam que todos os corpos eram compostos de substâncias indivisíveis e invisíveis a olho nu, que os nossos corpos eram feitos de partículas mínimas e indivisíveis. Divisível em grego é tomo, e quando uma coisa é indivisível é átomo, ou seja, indivisível. E eles diziam: todas as formas do mundo físico são formadas por átomos. Esses átomos se combinam e formam toda a matéria que a gente tem, mas é invisível a olho nu, mas existe. De onde se tirava todas essas ideias? Então, o nosso governador, aplicando isso, trouxe um contributo enorme para o planeta, de tal sorte que a civilização antiga floresceu e, conforme ele havia prometido, cumpriu a promessa. Mandou os seus missionários para que encarnassem em lugares distintos da terra para levar a mensagem a todos esses núcleos aonde surgiam comunidades expressivas desses espíritos que vinham de outros lugares do universo. É assim que ele mandou para a Índia Krishna, para que ali produzisse o Bhagavad Gita, que é a parte mais interessante do Mahabharata. Mandou os sábios para o Oriente para que compusessem os Vedas e escrevessem os Upanishads e os Aranyakes, que são os versos que compõem os 4 Vedas. Encaminhou para o Nepal Siddhartha Gautama para que ali se convertesse no Buda, levando a mensagem para outra região da terra. Mandou Sócrates para a Grécia, para que ali pregasse a mensagem da imortalidade da alma e do desprendimento dos bens terrenos e do valor do amor entre as criaturas, na busca do autoconhecimento. Foi assim que mandou Hermes Hermenegisto para o Egito, para que ali também pregasse a sua mensagem
e tantos outros homens de gênio que foram espalhados nas várias partes do mundo, para que nenhuma dessas civilizações se sentisse abandonada ou desconsiderada em termos das verdades morais que deveriam fazer. Que exemplo para nós, que modelo. Fazendo isso, ele cumpria a sua palavra. Ele colocava em prática aquilo que ele havia dito, que ele mandaria os mensageiros. E ele não tergiversou daquilo que ele havia acordado com aqueles que ele havia trazido. Em todos os lugares, ele semeou a verdade da lei do amor em todos esses cantos. Dessa forma, portanto, ele passa para nós mais um modelo, que é de nós assumirmos, de certa maneira, as consequências daquilo que nós nos comprometemos, de nós não fugirmos daquilo que nós acertamos e garantirmos de alguma forma a busca incessante de darmos cumprimento àquilo que nós planejamos nas nossas vidas. Todo esse processo, toda essa dinâmica, desde a estruturação da primeira célula até a civilização constituída, foi um esforço multimilenar que mostra um planejamento extraordinário do nosso governador. Ele trabalhou planejando as etapas que iriam ser feitas, que iriam ser cumpridas, e de certa maneira nós não nos espelhamos nisso. Nós não cumprimos os nossos planejamentos, nós acertamos coisas que nós não realizamos, abandonamos as coisas pela metade, mas o modelo de perseverança que ele deixa para nós é extraordinário em manter o foco naquilo que ele havia se comprometido de fazer. E assim estava constituída a civilização, a humanidade. Alcançava assim o governador da terra o seu objetivo, que era de compor, depois de 3,5 bilhões de anos, uma civilização consciente, aonde agora ele poderia trabalhar os conceitos de maneira mais nítida. A humanidade estava pronta, e como ele havia dito que um dia ele viria, ele também programou a sua própria vinda. Homens da nação que havia identificado de maneira mais clara a questão do Deus único, 900 anos antes do nascimento dele, começavam a ter lampejos, informações de que num momento alguém diferente iria nascer. Profecias eram escritas falando de como ele seria, como ele viveria, como seria a vida dele, como seria a história desse homem singular, diferente, queria produzir uma alteração significativa na forma do homem lidar com Deus e com o próximo e consigo mesmo. E assim aconteceu, conforme ele havia dito. O governador planetário, o espírito que recebeu a missão de tutelar o planeta Terra e que atuou desde a composição do orbe, o resfriamento de suas camadas, a acomodação de todas as suas formas e depois o surgimento da vida e o amadurecimento da evolução das espécies até a conformação do homem e a importação de valores espirituais que poderiam fazer, esse espírito grandioso tomou forma de homem, diminuiu-se e veio para encarnar entre os homens. Não é um Deus, não, é um espírito, mas é um espírito de uma autoridade moral extraordinária, de uma evolução espiritual fantástica. Mas ele, abrindo mão da sua magnificência, se reduz e renasce entre os homens. Renasce na época em que o Império Romano estava no seu início de apogeu.
O Império Romano tinha 17 subdivisões, que eram chamadas de dioceses, e entre essas dioceses, numa delas, estava a mais pobre das suas províncias. Ele nasceu na província mais pobre. Na província mais pobre haviam 3 regiões. Das 3 regiões, ele escolheu a mais pobre. Ele nasceu na mais pobre da mais pobre das regiões que ele poderia ter do Império Romano. Diferente do que se poderia imaginar, não nasceu em lugar de luxo nem de ouro. Procurou posições humildes e simples. Até onde se sabe, viveu nos vilarejos e só esteve na cidade grande 3 vezes na sua vida. A primeira, aos 8 dias, para que cumprisse um regulamento da religião da época, chamado Brit Milá, que é a circuncisão. Depois teria voltado aos 12 anos, quando teria cumprido um segundo rito da religião da época, que é o Bar Mitzvah, que é quando há a transição de menino para homem, em que o garoto é arguído pelos rabinos do templo, para que ele possa então ingressar na comunidade como adulto. E uma terceira vez, quando foi às celebrações, e então foi sentenciado à morte. O governador da terra, ele, ao fazer isso, mostra uma humildade sem tamanho, porque ele poderia ter escolhido ser um rei na terra para trazer a mensagem. Tantos homens foram reis. Siddhartha Gautama nasceu príncipe, mas abandona toda a sua condição de riqueza para viver como pregador. Quantos foram homens de gênio e que também tiveram acesso à riqueza, mas ele escolheu o anonimato, ser um homem que não tinha acesso às academias. E nesse processo, nós observamos, além da humildade, um outro modelo que ele deixa para nós, que é o modelo do amor às criaturas. Ele deixa o modelo da humildade que muitas vezes nós não seguimos. Nós, às vezes, temos prazer em comentarmos coisas desnecessárias aonde nós chegamos. Às vezes a gente está num local simples, comendo um cachorro quente, e de repente alguém diz: nossa, cachorro quente está uma delícia, eu não como um desse desde que eu fiz mestrado em Harvard. Não tem necessidade disso, né? Quantos de nós adoramos nos exibir, nos apresentar, nos mostrar, mas o governador do planeta, ele diferentemente busca o anonimato das coisas. Nem nas cidades grandes pregava. Se nós formos fazer uma leitura da vida dele, em nenhum momento nós encontramos ele em grandes cidades. Ele até desvia das cidades maiores. Ele nunca entrou em Séforis, que era uma cidade grande próximo de onde ele viveu. Nunca entrou em cidades grandes da Decápolis. Sempre nas cidades, sempre nos vilarejos, locais pequenos. E assim, ele deixa um exemplo que nós também deveríamos seguir nas nossas vidas, em vez de procurar a pompa, os holofotes. Há uma mensagem de Humberto de Campos, em uma de suas obras, que diz que no processo de evolução dos espíritos, existe um determinado momento das nossas vidas em que nós temos uma tarefa para desempenhar, que chama-se a tarefa do bem anônimo. É você fazer o bem e nunca ser visto por ninguém. Porque às vezes a gente até faz o bem, mas a gente adora quando aparece, né? Fulano fazendo sopa, aí você põe no Facebook, mexendo com um lado, mexendo para o outro. E a proposta dele não é essa. Quando ele curava, alguém dizia: não digas a ninguém, não digas a ninguém, sempre procurando que as coisas não voltassem-se para ele, para que as coisas fossem de tal forma que ele
tivesse uma característica de humildade. Só que às vezes a gente tem uma visão diferente de humildade, e ele dá uma leitura bastante exata do que isso seja. Quando perguntam quem ele era, ele diz: eu sou o mestre. Já pensou se quando perguntar: Senhor, tu és o mestre? Não, que isso, sou o mestre nada, não sei ninguém, sou desse tamaninho. Não podia. Se ele era o mestre, ele tinha que assumir que ele era. Isso não é orgulho. Orgulho é você se envaidecer daquilo que você é. Mas se você é alguma coisa, mas não se envaidece daquilo, isso não é orgulho. Orgulho é nós gostarmos de dizer o que somos e sentirmos prazer na reverência que as pessoas fazem para aquilo que a gente pensa ser. Mas o governador planetário, diferentemente, não tem essa postura. Tem uma postura distinta, a de humildade e do amor. Do amor pelas criaturas. Porque quando esteve na Terra, ele poderia fazer tratados enormes sobre química, sobre o processo de transformação genética. Ele poderia desafiar as academias, apresentando todo o fenômeno de construção, de como se traz da vida inorgânica para a vida orgânica, fazer tratados sobre reencarnação, explicar sobre a mediunidade, dar refinamentos sobre a questão da evolução das espécies e da vida em outros mundos. Mas o que fez o governador? Quando esteve na Terra, sua mensagem não foi assim. Ele não tratou dessas questões, porque o principal motivo pelo qual ele veio à Terra foi para facilitar com que nós conseguíssemos nos erguer da condição espiritual que nos encontrávamos. E o que nos dificultava caminhar não era o conhecimento intelectual, era o conhecimento moral. Era isso que nos dificultava. Então, o que fez ele? Concentrou sua mensagem na discussão moral, fundamentalmente no amor ao próximo, no perdão das ofensas, na valorização da necessidade de nós irmos ao encontro do outro, de amarmos os inimigos, de nos desapegarmos dos bens da terra e de nós combatermos a hipocrisia. Esses pontos fundamentais é que formam a base do pensamento do governador planetário quando esteve na Terra entre nós. O modelo que às vezes nós não seguimos. Não seguimos porque nem sempre conseguimos exercer a humildade nos nossos dias. Quando alguém nos ofende, nós reagimos, nós agredimos de volta, feridos no nosso orgulho. E também temos uma dificuldade enorme de perdoar as pessoas, enorme de amar aos outros. Mas esse foi o exemplo que ele deixou. A proposta deixada pelo governador da terra é que nós nos alinhássemos com a questão do amor. Esse era o foco, e não outro. De que adiantava eu discutir mediunidade, reencarnação e continuarmos nos odiando, nos matando, nos tratando mal, fazendo com que as nossas vidas fossem um verdadeiro inferno? Então ele concentrou naquilo que era essencial. Concentrou no propósito de transformar as nossas vidas em algo muito mais substancial, que nos ajudasse mais significativamente. Aqueles que ele havia trazido para contribuir na terra começaram a entender a necessidade do amor, conseguiram a transformação moral mínima para que retornassem aos seus planetas de origem. Egípcios, sumérios, gregos, romanos, egípcios, celtas, começaram então a retornar para o planeta de origem, porque haviam conseguido a condição moral mínima para retornar, para ficar com os seus. Outros tiveram mais dificuldade de sair. Outros não conseguiam sobreviver na terra de maneira harmoniosa. Sentiam a terra um local muito ruim e, apesar disso, além disso, ainda não conseguiam caminhar emocionalmente, caminhar moralmente, criando problemas na terra e criando vínculos e perdendo de alguma forma a sua história com o planeta de origem. A sensação de que essas almas estavam num local ruim está gravada no ideário dos hebreus,
quando escreveram o livro do Gênesis. O que conta o livro do Gênesis? Conta que eles viviam bem, num local maravilhoso, ótimo, que tinha tudo, viviam em paz, mas desobedeceram a lei. E porque desobedeceram a lei, foram expulsos do paraíso. Eles foram expulsos de um local bom e vieram para um lugar ruim, onde ele tinha que ganhar o pão com o suor do rosto e a mulher iria parir com dor. Por quê? Porque lá onde eles estavam não era mais assim, tinha até anestesia para fazer parto, coisa maravilhosa. E não se ganhava o pão com o suor do rosto. Você trabalhava numa máquina, num computador, não precisava suar para ganhar o pão. Agora não, agora tem que suar para ganhar o pão e não tem anestesia mais, é com dor. Essa sensação de degredo, de exílio, nós fomos exilados, aí o homem perdeu o acesso ao paraíso, era a representação mítica da história acontecida quando as entidades vieram de lá para cá. Muitos começaram a voltar. Deu certo o plano do governador. Muitos conseguiram a condição mínima de retorno e começavam a voltar. E o que era bom para eles era de alguma forma ruim para a terra, porque à medida que eles iam saindo, os que iam ficando não tinham lá muita condição de dar continuidade ao plano inicial. Por quê? Porque na medida em que uma leva de egípcios ia embora, o Egito entrava em decadência. Quando uma leva de gregos ia embora, a Grécia começava a entrar em decadência. Quando os romanos começaram a voltar para o planeta de origem, Roma entrou em decadência. E a terra ficou entregue a nós e aqueles outros entre os que teriam vindo, mas que não tiveram grandeza moral para voltar. Entretanto, já havia sido plantadas todas as sementes do conhecimento da arte, da filosofia, de tudo, porque esses homens espalhados haviam construído tudo isso, e o governador estava satisfeito, porque a semeadura era boa, eles haviam feito a parte deles, agora eles voltavam para o planeta de origem e os da terra continuariam a história. Mas isso não aconteceu. Nós não tivemos a grandeza suficiente para fazer com que os ideais que estavam lá atrás prosperassem. À medida que esses homens foram voltando, a humanidade, por incrível que pareça, começou a entrar em decadência. E algumas pessoas dizem, mas se o espírito sempre evolui, por que a Terra entrou em decadência? Porque os espíritos não eram mais os mesmos. Se eu tenho uma sala de alunos, em que eu tenho alunos bons e alunos mais ou menos, e outros bem ruinzinhos, a mescla dos bons com os mais ou menos e com os ruins, dá uma média da turma razoável. Mas se de repente eu disser, bem, vocês todos que estão ótimos podem ir, eu vou ficar só com os outros, é claro que a média vai cair, porque eu não tenho mais aquelas almas boas para exercerem melhor aproveitamento dos conteúdos. Então a humanidade começou a declinar, começamos a perder em qualidade e entramos numa era ruim, a chamada Idade das Trevas, em que, em nome da religião e em nome do amor, nós começamos a matar as pessoas. Era o período em que a doutrina do Cristo, usada para apresentar o amor aos homens, foi utilizada para as guerras, para as invasões, para as dominações, para as torturas. E o homem havia perdido o sentido de todas as coisas. Mesmo conhecendo a mensagem, não conseguia interpretar o que deveria ser feito. A humanidade estava sinceramente perdida, porque se a mensagem do bem havia sido esquecida, se a ciência havia sido proscrita, porque a ciência negava a religião da época, e nós então encastelamos a ciência distante e sufocamos a filosofia, envenenávamos as páginas dos livros de filosofia, para que as pessoas quando lessem e passassem a saliva na página,
e provasse, morriam envenenadas. Olha, esse é o livro que a pessoa não pode ler, mas isso era uma prática que nós fazíamos na Idade Média para evitar que as pessoas tivessem acesso ao conhecimento. A Biblioteca de Alexandria, que guardava todo o conhecimento da época, era como se fosse uma internet física, era um servidor do Google com tudo que tem lá dentro. O cristianismo quebrou, tocou fogo, destruiu, porque ali dentro haviam peças que eram contrárias ao pensamento cristão. Cientistas da época foram mortos porque queriam defender o conteúdo que estava dentro da Biblioteca de Alexandria. Cristianismo. Nós fizemos isso. Em nome da mensagem do Cristo, nós atacamos, nós matamos, nós exploramos, nós fizemos séculos de dominação, exatamente pela nossa maneira de interpretarmos o que deveria ser. Por que isso? Porque não tinha mais os homens de gênio, ficaram só os maus alunos, e nós não conseguimos trabalhar isso. E a humanidade declinava cada vez mais no rumo da escuridão. A filosofia havia se perdido, a ciência havia sido abandonada, a religião dominava tudo, tudo. A própria arte virou só arte sacra, e a humanidade ficou congelada no conhecimento que a gente decidiu seguir nesse momento. Nessa hora, os auxiliares do governador da terra disseram para ele: Senhor, a situação está difícil, a humanidade perdeu o seu caminho, está enveredando por um caminho tortuoso, não há mais como desembaraçá-la, como que a gente vai fazer? E o governador, diferentemente de mim, porque se fosse eu tinha dito, não, desloca um meteorito, vamos começar tudo de novo, mais 3,5 bilhões, mas a gente arruma da próxima. Não, ele deu uma solução excepcional, extraordinária. Ele disse: mas o que foi que aconteceu? Senhor, a ciência está morta, a filosofia está morta, a religião matou tudo, o que vamos fazer agora? E disse o governador: nós vamos resolver. De que jeito? Vamos mandar um fogo para destruir tudo? Disse: não, eu tenho uma solução melhor. Olha a solução que ele encontrou. Ele disse: vamos pegar 100 homens de gênio que trabalharam na estruturação da civilização lá atrás e vamos convocá-los para que num único século eles tragam o seu conhecimento de volta e façam surgir a filosofia, façam surgir a ciência, façam rebrotar o gosto pelo belo das artes, e assim a humanidade quebre esse estado de marasmo que ela se encontra. E assim foram chamados pelo governador Michelangelo, Rafael Sanzio, Tintoretto, Leonardo da Vinci, Erasmo de Roterdã, Nicolau Tartaglia e tantos outros. E esses gênios, renascidos surpreendentemente num espaço de apenas 80 anos, que a história tem dificuldade de explicar por que isso aconteceu, fazem ressurgir na terra o gosto pelo conhecimento. São as mesmas almas. E daí, quando nós olhamos, vemos que a forma com que Michelangelo esculpia, que Da Vinci esculpia, parece com a forma que os gregos esculpiam. Por que existe uma volta ao modelo greco-romano? Por que motivo que isso aconteceu? Porque eram as mesmas almas. O objetivo era reacender na humanidade o gosto pelo belo, pelo conhecimento, pelas artes. Foi tão perceptível isso pelos homens na terra, que parece que, registrando o pensamento do governador da terra, eles deram um nome para essa etapa da história da humanidade, deram o nome de renascimento, porque foi exatamente isso. O planejamento espiritual era para que fosse feito um renascimento das artes e da cultura. Isso aconteceu.
E o governador teve sucesso no seu propósito, porque a partir dali as coisas começaram a mudar. A maneira de pintar, a maneira de esculpir, a maneira de escrever, a forma do homem lidar, reacendeu nas criaturas o propósito da mudança. Vejam que exemplo extraordinário que ele dá para nós, da crença de que o homem é capaz de mudar, e que nós tantas vezes abandonamos, tantas vezes descremos. Quantos de nós levantamos a bandeira da pena de morte, dizendo que as pessoas, esse não tem mais conserto, tem que matar. Só que quando você utiliza desse instrumento, a alma que cometeu o crime não se transforma, e ela vai retornar. Quando ela retorna igual como ela estava, ou pior, mais revoltada. Então, a solução mais adequada para esses casos é que nós procuremos de alguma forma a educação. Não é a não punidade, punidade sim, mas uma punidade educadora, educativa, que garanta ao ser humano o direito à existência. E assim também faz o governador da terra, dá essa oportunidade, e a humanidade começa a se mexer. E dizem então os seus tutelados: Senhor, a religião dominou tudo, a religião está escravizando tudo, ela queima as pessoas em praça, toca fogo nas pessoas, faz fogueiras, nós precisamos deter a religião. E diz ele: não é a religião que faz isso, quem faz isso são os governos que permitem que a religião faça isso. O que precisamos fazer é uma alteração nos governos, uma mudança na forma como as coisas estão organizadas. O mundo velho está muito contaminado de ideias. Precisamos criar um novo lugar onde as pessoas vivam. Está na hora de revelarmos ao mundo uma outra parte que ele ainda não conhece, para inaugurarmos uma nova etapa. E o governador então determina que se inicia a era dos descobrimentos. Vem então o século XVI com as descobertas de várias áreas novas, as navegações, e esse processo ele vai acompanhando, observando as mudanças, diferente daquilo que nós faríamos, da forma de nós agirmos, e assim ele vai guiando a humanidade para que ela encontre o seu caminho melhor. O século XVIII é um século muito singular se nós olharmos, porque é um século marcado por muitas revoluções. Nós temos a revolução que libertou as nações do Império Hispânico, aqui na América, com Simão Bolívar na frente. Nós temos em 1776 a independência americana. Nós temos em 1792 a tentativa de libertação do Brasil com a Inconfidência Mineira. Nós temos um conjunto de transformações sociais. E na Europa, a mais famosa de todas elas, ocorrida em 14 de julho de 1789, a Revolução Francesa. Não que seja desígnio do Criador a morte na guilhotina e as violências e os excessos cometidos, mas era preciso que se retirasse o poder que oprimia por um regime outro que diminuísse o processo opressor. E isso curiosamente vai acontecer. O século XVIII é um século de liberdades políticas, em que do plano espiritual se planeja a transformação da história da humanidade para regimes mais democráticos, para regimes menos autoritários, para que houvesse a condição de que as liberdades políticas impedissem que a religião dominasse os povos e oprimisse da forma como estava acontecendo. A partir da Revolução Francesa, não houve mais Inquisição na França, porque o Estado não permitia que a religião fizesse isso. Eram os estados que fechavam os olhos e permitiam que essas coisas acontecessem. Na medida em que havia as transformações, automaticamente ia cessando esse excesso de autoridade religiosa sobre os povos. Quebrada essa autoridade religiosa,
nós iríamos para o século XIX, o chamado século das luzes, o século da razão. O século em que o homem saiu da condição de primitivismo e se industrializou. A descoberta da eletricidade, do magnetismo, do eletromagnetismo, das telecomunicações, da máquina a vapor e de tantas coisas que transformaram o mundo de maneira significativa, as estradas de ferro e todo o processo de integração social que foi se dando a partir dessa nova realidade, permitiu com que se desalgemasse o conhecimento científico e o homem voltasse a questionar. Nós não questionávamos mais nada, as verdades estavam estabelecidas pela religião e assim deveriam ser. O homem chamado CV, que descobriu que o sangue saía do coração e ia para o pulmão, e voltava do pulmão para o coração, e daí ia para o corpo, voltava para o coração e ia para o pulmão, morreu, porque ele estava tentando desvendar mistérios que só pertenciam a Deus. O outro que descobriu o barômetro, com uma bonequinha que pousava no fundo de um prato quando aumentava a pressão atmosférica, também morreu. Galileu teve que se recolher a um exílio para que ele não fosse condenado à morte por dizer que a terra se movia. Teve que voltar atrás publicamente para que não fosse sacrificado. Galileu Galilei, o pai da ciência moderna. Tantos homens que foram... A ciência estava totalmente oprimida. No século XIX é que ela se solta. E tudo aquilo que estava represado em termos de conhecimento avança. É quando se descobre a evolução das espécies, é quando se descobre tantos processos e mecanismos da questão da vida, da biologia. Até 1860, e eu não estou errado na data, é 1860 sim, ou seja, a obra kardeciana já estava publicada. Até aquela época, a humanidade cientificamente acreditava que os ratos surgiam de roupas sujas e que os peixes surgiam da espuma das águas. Era a chamada abiogênese, a ideia de que a vida inorgânica vinha da vida orgânica, que a vida orgânica vinha da vida inorgânica. Isso vai ser quebrado em 1860 por Louis Pasteur. Não fosse a experiência dele com o vaso com pescoço de ganso, nós ainda estaríamos, sei lá, até hoje, dizendo que as espécies provêm de seres inorgânicos. Mas o século XIX era um século fantástico, mas havia um risco, o risco da inversão. A inversão seria que agora a ciência e a filosofia que tanto apanharam da religião agora fossem bater, porque ela não tinha mais força. Então agora você que nos bateu 1200 anos, agora você vai apanhar. E foi de certa maneira o que aconteceu. O século XIX é um século marcado por filosofias materialistas e uma ciência também materialista. É o primeiro período na história da humanidade em que se ergue o homem que não crê em nada. Desde as épocas mais remotas, os homens sempre tiveram uma crença. O século XIX, o século da razão, é o século em que o homem descrê na existência de um Criador e se volta nas esferas acadêmicas para o mundo material. Exatamente por isso, o governador da Terra estabelece que o século XIX também era o século para que através da própria ciência e da própria filosofia surgisse uma proposta espiritualista diferenciada, o Espiritismo. A doutrina espírita vem exatamente nesse período para evitar que o homem enlouquecesse com o conhecimento científico e pegasse novo desvio no caminho, enlouquecido por aquilo que havia descoberto, negando as religiões e os valores ético-morais apresentados pelas várias filosofias espiritualistas. É aí que entra o contributo extraordinário do governador da Terra, quando ele mais uma vez, observando a humanidade, as suas fragilidades, vendo
a impotência do ser humano diante dos seus dramas, observando que as mesmas almas reencarnavam vezes sucessivas, sem entender a sua mensagem, ele diz: temos que preparar o Espiritismo para vir à Terra, está na hora. E aí, aquilo que estava prometido há tantos anos, quando se falava que um Consolador iria vir no tempo oportuno para relembrar o que ele havia dito e ensinar coisas que ele não tinha falado, porque as pessoas não suportariam, o governador da Terra diz: agora é a hora desse Consolador vir à Terra. E é interessante que ele poderia chamar essa doutrina de o explicador, o ensinador, o esclarecedor, o informador. Não é. Entre todas as palavras que ele poderia usar, ele usa o Consolador, porque de tudo por tudo, somando todas as coisas, o caráter essencial dessa revelação seria a consolação. E dessa forma acontece. A mensagem vem derramando bálsamo naquele coração ressequido do homem do século XIX, descrente, frio, indiferente, à margem da loucura, de tantos excessos, descobrindo todas as potencialidades que ele poderia ter em termos científicos e sem o forro moral, egoisticamente destruindo, desmatando, acabando com o meio ambiente. E a mensagem espiritualista de fundo vinha para resgatar os valores éticos que nós precisávamos viver. Dessa forma, por essa via, a mensagem que nós observamos que o Espiritismo nos apresenta, ela vem trabalhando na intimidade dela todas as questões referentes àquilo que o governador havia deixado, relembrando aquilo que ele havia dito e trazendo uma obra singular, o Livro dos Espíritos. Queria apresentar as questões mais questionadoras que o homem sempre fez e que sempre quis saber a resposta. Em seguida a essa obra, publicada em 1857, 7 anos mais tarde, publicar-se-ia o livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano completa 150 anos. O resgate da mensagem, voltando para o princípio das coisas, porque durante esses 1800 anos, a humanidade cobriu o Evangelho com tantos dogmas, tantas formas, tantos paramentos, tantas liturgias, que a mensagem do amor ficou esquecida. E ele, então, mais uma vez, dando exemplo para nós, da nossa necessidade de lutarmos por aquilo que a gente sabe que é o melhor para nós, mostra: o melhor para nós é buscarmos os valores morais. E nós fugimos disso. Quantos de nós privilegiamos a educação científica dos nossos filhos sem a valorizarmos a questão moral, como se eles fossem se salvar pelo conhecimento científico que têm? Se conhecimento científico salvasse, a humanidade toda estaria salva. A nossa grande carência são os valores morais. É aí que estão as nossas fragilidades. O governador da Terra sabe que nós não temos mais tantas carências intelectuais, tecnológicas, mas o nosso atraso moral é um abismo. A nossa sociedade de hoje é muito diferente da sociedade de 2000 anos atrás. Nós não andamos mais em lombo de jumento, nós não guardamos mais vinhos em cântaros, nós temos técnicas excepcionais, mas moralmente nós ainda somos muito parecidos com Zaqueu, com Judas Iscariotes, com Madalena, com tantos outros personagens da história. Nesse campo nós caminhamos muito pouco. Caminhamos, é verdade, temos progressos, mas caminhamos pouco. Mas a aposta do governador é que, com a mensagem imorredoura que nós temos, a gente consiga finalmente descobrir os valores que nós temos, os valores morais que são a chave da nossa libertação espiritual. A chave da libertação da humanidade está contida na sua capacidade de descobrir a essência daquilo que foi apresentado por ele e pelos seus missionários, que é o amor. De que adianta nós conhecermos tanto de tanta coisa se nós não amarmos? De que adianta? Não é essa a mensagem que ele quer.
O objetivo, por exemplo, da mensagem espírita não é que nós entendamos apenas de reencarnação, apenas de mediunidade. Isso são ferramentas para que a gente aprenda a necessidade da mudança. Nós não iremos nos salvar se soubermos de reencarnação. Ajuda, mas não resolve. Resolve quando nós tomarmos esse conhecimento e usarmos em favor de nós mesmos. Não nos iludamos. O conhecimento espírita por si só não é chave para abrir a condição de felicidade para ninguém. O mais importante é que nós vivamos esse conhecimento, que nós expressemos esse conhecimento, que nós realizemos isso em favor de nós próprios e daqueles que nos circundam. O nosso governador planetário, quando esteve na Terra, recebeu o nome de Jesus. Ele é o governador. E quando esteve no planeta, no dia da sua sentença de morte, o procurador romano da província onde ele foi sentenciado, a Judéia, era Pôncio Pilatos. Segundo os relatos dos evangelhos, ele mandou açoitar Jesus, e quando ele voltou, ensanguentado, vencido, escarnecido, com uma coroa de espinhos, sangrando, coberto com um manto púrpura encontrado pelos soldados romanos, e com um cetro de madeira, ridicularizando a condição dele como rei dos judeus, Pilatos apresentou Jesus à multidão dizendo: eis o homem, eis o homem. Ele talvez não tenha noção de quão verdadeira foi a frase que ele disse, porque realmente aquele era o homem. Eis o modelo de homem, aqui está o homem como deveríamos ser, eis o modelo que deveríamos seguir. Não o homem físico, mas o homem moral, com seus exemplos, com seu modelo de ser responsável, persistente, líder, acreditar na capacidade do homem de se transformar, de apostar sucessivamente no progresso da humanidade, de investir na criatura humana, de ter misericórdia diante das nossas fragilidades, de ser um espírito devotado, que não se afastou ao longo de todos esses 4,5 bilhões de anos no seu processo de nos ajudar e de guiar a humanidade naquilo que deveria ser. É por isso que na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo que Deus deu ao homem para que lhe servisse de modelo e guia, os espíritos respondem: veja Jesus. É o que está no original francês. É notável observarmos que a pergunta não diz qual o tipo que Deus deu para ser o modelo e guia da humanidade, para que ele não fique distante de nós, mas é modelo do homem, e aí no homem é o homem e a mulher, porque é modelo individual para cada um de nós, porque às vezes a gente se escuda nisso, diz, não, mas ele é modelo para a humanidade. Para mim não é, não é para a humanidade, é para o homem, é para o indivíduo. A forma como ele viveu não é modelo para a humanidade, é modelo para o homem, para cada um de nós individualmente. A vida de Jesus, a forma como ele lidou com todas as coisas, a forma como ele trabalhou a questão moral ao longo da sua existência, é o modelo que nós devemos seguir. A nossa resistência ao longo da história da humanidade em não seguir esse modelo é que dá a nós a condição de infelicidade. Não tenhamos dúvida. Enquanto nós não nos alinharmos com esse modelo de comportamento, nós vamos sofrer. Compadecido das nossas fragilidades e da nossa pequenez, disse Jesus uma vez: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. Mas o alívio do Cristo
não é um alívio gratuito. O alívio dele tem preço, e o preço é a mudança, porque nós iremos receber o consolo e o conforto dele se nós mudarmos. Um coração cheio de mágoa nunca será feliz. Então eu quero o consolo do Cristo, então vai tirar a mágoa para ser feliz. Não, eu quero que ele me console na minha mágoa e que diga: realmente fulano foi mal com você, você está certo ou você está certa. Ele não vai dizer isso. Então o consolo dele é: eu vou lhe consolar, mas você vai lavar o coração da mágoa. Lave que você fica bem. E nós queremos que ele nos abrace com todas as nossas imperfeições e concorde com elas. Ele vai nos abraçar com todas as imperfeições e vai dizer: o meu consolo está condicionado à mudança. Sem a mudança, nós ficaremos séculos e séculos olhando a mensagem de Jesus sem conseguir entendê-la. A chave para o entendimento da mensagem dele é a busca do amor. Não tenhamos dúvida, a única maneira que nós temos de conseguirmos ser verdadeiramente felizes é quando nós desenvolvermos a capacidade de amar e entendermos em profundidade o que significou a vida do Cristo, o seu sacrifício, as suas renúncias, a sua lição de vida. Quando nós conseguirmos isso, teremos entendido o propósito da existência. Se assim não fizermos, iremos ficar perambulando pela terra, encarnando e reencarnando, sem grandes progressos espirituais, correndo o risco de que, no processo de transição que na terra já começou, nós também sermos convidados por outro governador planetário para irmos contribuir em outro lugar, porque a terra já não oferecerá mais espaço para nós. É preciso que nós acordemos e que mudemos antes que isso aconteça, antes que o assim chamado exílio ocorra para cada um de nós aqui. É uma lição que depende fundamentalmente das nossas decisões, e essa não é uma mensagem descoberta no agora, porque desde o princípio das obras de Chico Xavier já se encontrava informações nesse sentido. Na primeira das obras de Chico, chamada Parnaso de Além Túmulo, existe uma poesia intitulada A Eterna Vítima, cujo autor é Guerra Junqueiro. E nessa poesia ele descreve de alguma forma esse sentimento que nós precisamos desenvolver para a nossa libertação espiritual e a postura do Cristo diante das dores humanas. E eu gostaria de deixar a poesia como um recado final para nós nas nossas reflexões dessa noite. Através de Chico Xavier, Guerra Junqueiro escreve as seguintes palavras: na silenciosa paz, no cimo do Calvário, ainda se vê na cruz o Cristo solitário. 20 séculos de dor, de pranto e de agonia, represam-se no olhar do Filho de Maria. Abandonado e só, na aridez da colina, sofre enfim do martírio a vítima divina. Açoitado e traído, calmo e silencioso, da terra aos céus espraia o seu olhar piedoso. 2000 anos de dor e seus cruéis algozes passaram sem cessar como chacais ferozes. Caravanas de reis nos tronos passageiros, exaltados na voz das guerras dos guerreiros, viram-no seminu na cruz ensanguentado e puseram-se a rir do louco supliciado. Sábios, abrindo os livros santos, viram-no também partindo como tantos. Artistas, histriões, poetas e trovadores, castelães juvenis, turba de gozadores.
Ainda vieram depois aqueles que em seu nome espalharam a guerra, a treva e a fome, desolação e horror. Mataram-se os irmãos, lobos, tigres e chacais, na capa de cristãos. Contemplaram Jesus no cume da colina, multiplicando as guerras, as lutas e a chacina. Mas, na época atual, a estranha caravana estaca do sopé da árida montanha. Os soberbos reis e césares antigos, hoje mais nada são que míseros mendigos. Os nobres de outro tempo, agora transformados nos párias do amargor, nos grandes desgraçados, agora veem sim o sacrifício e a dor do eterno missionário, bradando com furor: socorre-nos, Jesus, que possamos vencer a dor em nossa cruz. Sorvendo amar o fel nas dores da aflição, temos fome de paz e sede de perdão. Mas o mestre da bondade, o anjo da virtude, estende o seu olhar cheio de mansietude e do cimo da cruz, calmo e silencioso, consola a multidão com seu olhar piedoso. Agradecemos ao nosso irmão Jorge Elahá pelo seu trabalho, pela sua presença entre nós. Que Deus o abençoe. Estamos finalizando, vamos convidar a nossa querida cantora Andréa Bien para encerrar a nossa noite com a Ave Maria de Gounod. Lembramos que temos na nossa livraria o CD da nossa excelente cantora. Muita paz, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Que a gente se envolva agora em toda a ternura, em toda a doçura de Maria.